É um projeto insano que pode mudar a cara da Europa para sempre e até ter consequências globais. Estamos falando de uma represa colossal, muito maior do que qualquer coisa que já vimos, com uma missão crucial: proteger a Europa da elevação do nível do mar. Uma barreira maciça se estendendo da ponta da Bretanha na França até a Noruega no extremo norte da Europa. Impacto ambiental, efeitos sobre o transporte marítimo, viabilidade de construção, as consequências deste megaprojeto são praticamente infinitas. Hoje, o Looking 4 está levando você para o mar para explorar o que pode muito bem se tornar o próximo grande muro da Europa. E para começar as coisas corretamente, vamos revelar o nome deste projeto insano, o NEED, a Barragem de Fechamento do Norte Europeu. Na verdade, é uma barragem que a Europa precisa para continuar existindo como a conhecemos. Pode parecer extravagante, mas este projeto destaca uma necessidade urgente e real para alguns países europeus. O exemplo mais claro, os Países Baixos. Há séculos, essa pequena nação luta para manter-se acima da água. Não é uma tarefa fácil quando você considera que 26% do país está abaixo do nível do mar. Hoje, os Países Baixos construíram mais de 22.500 quilômetros de diques. Isso é mais longo do que a Grande Muralha da China. E não é apenas sobre quantidade, é sobre inovação também. Pegue a barreira contra tempestades de Rotterdam, por exemplo. 2 portões curvos enormes, cada um com 220 metros de comprimento e 22 metros de altura. O Maaslandkering, feito de 15.000 toneladas de aço, pode fechar o canal que liga Rotterdam ao Mar do Norte durante tempestades. Se você quiser saber mais sobre a engenharia hídrica holandesa, falamos sobre isso em um vídeo anterior sobre o aumento do nível dos mares ao redor do mundo. Mesmo com essa engenharia incrível, a Holanda ainda enfrenta ameaças de águas crescentes. Um relatório de 2021 do IPCC mostra que 60% do país é vulnerável a inundações. Para enfrentar isso, um pesquisador holandês, junto com um colega sueco, propôs uma solução radical. No boletim da Sociedade Americana de Meteorologia, Sjoerd Grooskamp, oceanógrafo do Instituto Real Neerlandês para a Pesquisa do Mar, e Joachim Keldsen, do Geomar em Kiel, Alemanha, causaram impacto em julho de 2020. A ideia deles? 2 enormes barragens para proteger quase 25 milhões de europeus do aumento do nível do mar nas próximas décadas. A primeira, com 475 quilômetros de comprimento, partiria da parte oeste da Noruega, perto de Bergen, até o norte da Escócia, passando pelas Shetlands e Orcades. Esta seção é chamada de NEED North. A segunda ligaria ao topo de Finisterre, na Bretanha, França, ao sudoeste da Inglaterra, abrangendo 160 quilômetros. Esta é chamada de NEED South. Os designers visam uma largura média de barragem de 50 metros, uma estrutura que se elevaria 20 metros acima do nível do mar, estendendo-se por um total de 635 quilômetros. Para a perspectiva, as 2 maiores barragens construídas até agora têm cerca de 30 quilômetros. O Afsluitdijk, na Holanda, tem 32 quilômetros de comprimento, 11 metros de altura e 90 metros de largura. O dique de Samgangdam, na Coreia do Sul, mede 33 quilômetros, 36 metros de altura e 290 metros de largura. Impressionante? Claro, mas ainda pequeno comparado a NEED. Apesar de sua enorme escala, os pesquisadores dizem que é tecnicamente possível. Sjoerd Grooskamp explica que sob o mar, nas partes onde esse novo tipo de parede seria construída, a profundidade raramente excede 100 metros entre a França e a Inglaterra. E a profundidade média da água que separa a Escócia da Noruega é apenas 127 metros. Nesta segunda seção, alguns pontos ultrapassam 300 metros. Isso complicaria o trabalho, mas não o tornaria impossível. Hoje, os humanos conseguem construir plataformas fixas em profundidades superiores a 500 metros, como as usadas em plataformas de petróleo offshore. Este é um grande projeto que poderia ser aplicado em outros lugares. O Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, qualquer lugar onde os mares em ascensão ameaçam assentamentos humanos. Outra possibilidade, uma barragem no Estreito de Gibraltar, um megaprojeto discutido há muito tempo, desde o século XX, chamado Atlantropa. A ideia é fechar o mar Mediterrâneo com uma barragem hidrelétrica de 35 quilômetros de comprimento e 300 metros de altura. Se você quiser que eu cubra esse projeto insano em um vídeo futuro, por favor,
deixe-me um comentário. De volta ao projeto NEED. A construção de uma barragem de mais de 600 quilômetros exigiria recursos enormes. Diques e barragens são geralmente feitos de argila, areia e entulho. Somente para o NEED, precisaríamos de aproximadamente 51 bilhões de toneladas de areia, o equivalente a um ano de consumo global de areia, e a areia está se esgotando. De fato, a areia está sendo superextraída em todo o mundo. A demanda global por areia explodiu nas últimas décadas devido à urbanização e industrialização rápidas. Rios, praias e pedreiras não conseguem se reabastecer rapidamente o suficiente, e o impacto ambiental é enorme. Erosão do solo, poluição da água, perda de biodiversidade. Consequentemente, a disponibilidade, fornecimento, transporte de materiais e o custo de energia associados à construção e manutenção de tal estrutura podem limitar a viabilidade da barragem. E então, há o lado financeiro. De acordo com os pesquisadores, este trabalho custaria incríveis 500 bilhões de dólares. Uma soma astronômica, superando o PIB de um país como a Noruega. No entanto, isso não é sem precedentes. Outros projetos em todo o mundo têm orçamentos semelhantes. Por exemplo, esse é aproximadamente o custo projetado de construir NEOM na Arábia Saudita, cujas despesas continuam subindo, como você verá no meu vídeo recente sobre o assunto. Eu coloquei esse vídeo na descrição. Para absorver esse valor enorme, os pesquisadores confiam em vários fatores. Primeiro, distribuir a despesa ao longo do tempo. Estimam que a construção levaria pelo menos 20 anos, então os custos seriam graduais. Os custos de construção seriam divididos entre os 15 países cujos territórios fazem fronteira com o Mar do Norte, o Mar Báltico ou o Canal da Mancha. Cada país pagaria de 0,1 a 0,2% do produto interno bruto anualmente por 20 anos. Em sua pesquisa, os dois cientistas também identificaram 5 países mais afetados pela elevação dos mares: Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Bélgica e Dinamarca. Para essas nações, a conta seria mais alta, cerca de 0,3% do PIB anualmente por 20 anos. Diante das críticas sobre o custo astronômico, os pesquisadores argumentam que seria equivalente, ou até menor, do que o custo da elevação do nível do mar devido às mudanças climáticas nesta parte densamente povoada da Europa. Realocar cerca de 25 milhões de pessoas seria extremamente caro, sem mencionar os danos de futuros desastres naturais, que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas prevê que irão intensificar e multiplicar. E além do dinheiro, pense nos custos humanos, milhões desenraizados de seus lares. Veja o exemplo dos Países Baixos. Estudos mostram que, para continuar se protegendo efetivamente contra o aumento do nível do mar, o país das tulipas deve gastar entre 1,5 bilhão e 3 bilhões de dólares anualmente até 2050. Isso inclui uma projeção de aumento do nível do mar de 1,5 metro até 2100. Esses números podem aumentar, elevando drasticamente o orçamento. Embora alguns países possam estar abertos a tal projeto, nem todos concordarão, especialmente durante desacelerações econômicas e restrições orçamentárias. Após o custo de construção, há também a manutenção, que não será fácil. Não é certo se todos os países envolvidos concordariam em cooperar e contribuir financeiramente. Transformar o Mar do Norte, o Mar Báltico e o Canal da Mancha em uma enorme bacia de retenção produziria múltiplos efeitos. A barragem bloquearia as marés e as correntes do Atlântico, levando a mudanças na temperatura da água, redução da salinidade e perda de oxigênio. A biodiversidade local sofreria. As populações de peixes poderiam entrar em colapso, espécies migratórias seriam interrompidas. As barragens também afetariam o clima, alterando os padrões de chuva e causando variações de temperatura regional. Sem correntes, a água neste enorme reservatório estagnaria, acumulando poluentes ou permitindo que algas tóxicas aparecessem na superfície, apesar do fluxo de rios como o Reno, que ainda proporcionaria alguma renovação. A atividade humana também seria afetada, especialmente a pesca, já que as populações de peixes diminuiriam rapidamente. Além disso, haveria um grande impacto no tráfego marítimo e nos portos. O Mar do Norte é muito movimentado por navios porta-contêineres de todo o mundo, exigindo eclusas gigantes para permitir sua passagem, com custos enormes, longas filas e atrasos. Portos como Roterdã, Hamburgo ou Le Havre poderiam sofrer. Por outro lado, alguns veem potencial para recuperar terras para a agricultura.
Aconteça o que acontecer, a paisagem da Europa mudaria para sempre. No entanto, ainda há tempo antes que este projeto se torne realidade. Como concluem os pesquisadores, este projeto colossal não está destinado a ser construído, pelo menos ainda não. A ideia é mais para aumentar a conscientização sobre os perigos do aumento do nível dos mares e das mudanças climáticas em geral. Eles pedem ação imediata para intensificar a mitigação das mudanças climáticas e limitar o aumento do nível do mar, tornando a NEED desnecessária. Um alerta: ainda temos as cartas na mão para moldar nosso futuro.